Olá, eu sou o tio Flávio, sou professor da escola Gregório Vitorino dos Santos, de Timbaúba dos Marinheiros, Chorozinho, Ceará. Trago hoje uma aula de matemática, onde nós vamos explorar o seguinte assunto: as ideias da multiplicação. Trago aqui 3 ideias básicas que vão ajudar bastante no cálculo da multiplicação. Vamos à primeira? A nossa primeira ideia é a ideia da adição de parcelas iguais. Vejamos a seguinte situação. Se Maria Helena tivesse comprado 8 pacotes, ela teria comprado quantas maçãs? Ele descobriu que seriam 24 maçãs. Foi a forma utilizada por ele que foi desenhando. Mas isso aqui poderia ser feito muito bem através dessa ideia da adição de parcelas iguais. Ou seja, adicionaríamos a quantidade de maçãs que há em cada pacote até que todos os pacotes fossem adicionados e teríamos assim 24 maçãs. Que isso nada mais é, essa adição de parcelas iguais, nada mais é do que uma multiplicação. Ou seja, 8 pacotes, 8 vezes 3 maçãs. Então, 8 vezes 3, teríamos assim 24 maçãs. Esse é o método da adição de parcelas iguais. Passando adiante, temos o segundo método, a segunda ideia, que é a ideia da disposição retangular. Por que disposição retangular? Porque note que aqui as poltronas elas estão enfileiradas, formando assim um retângulo. E sempre que alguns objetos estão dispostos dessa forma, formando um retângulo, nós podemos realizar o cálculo utilizando esse método da disposição retangular. Como seria esse cálculo? Eu multiplicaria a quantidade de linhas, que são 5, vezes a quantidade de colunas, que são 10. Ficaria a seguinte multiplicação: 5 vezes 10 igual a 50. Ou faria o contrário: o número de colunas vezes, que são 10, vezes a quantidade de linhas, que são 5, 10 vezes 5, que é igual a 50. Ou seja, mesmo resultado, apenas os fatores mudaram-se de lugar. Ou seja, relembrando até as propriedades da multiplicação, a propriedade comutativa. Mas tem uma terceira ideia que é muito utilizada no nosso dia a dia, que é a ideia do algoritmo usual. Usual porque ele é muito utilizado, como falei. Realizamos o cálculo por essa ideia quando se tratar de uma multiplicação onde um dos fatores seja uma quantidade bem maior, como temos aqui no caso 245. 4 vezes 245, nós podemos realizar esse cálculo pelo método do algoritmo usual, que seria escrevendo essa multiplicação no QVL, quadro valor lugar, só para lembrar, ou QVP, quadro valor posicional. Para escrever no QVL, primeiramente escrevemos o fator com maior quantidade de algarismo, no caso 245. Cada algarismo na sua devida ordem. 5 na ordem das unidades, 4 na ordem das dezenas e 2 na ordem das centenas. Em seguida, sinalzinho de vezes indicativo da operação, multiplicação, e o 4, que é unidade, ficaria aqui nas unidades. E para realizar esse cálculo, nós poderíamos também utilizar aquele mesmo método que eu expliquei agora há pouco, da adição de parcelas iguais. 4 vezes 5, eu faria 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes. E somando isso aqui, adicionando isso aqui, nós teríamos 20. Mas por que anotei 0 aqui? Porque note e lembre que uma dezena é 10 unidades. Se eu tenho 20 unidades, eu posso muito bem transformá-la em 2 dezenas. E aqui ficaria 0 unidades, porque as 20 unidades
seria justamente 2 dezenas. Agora multiplicaremos o 4 vezes 4, basta fazer a adição das parcelas iguais do 4 4 vezes, que daria igual a 16. Note que eu tenho aqui o 8, porque 16 com mais 2 é 18, e 18 eu posso justamente transformar 10 dezenas em uma centena. E assim ficaria o 8 e transformaria 10 dezenas numa centena, que viria para cá. Para finalizar, realizaríamos o cálculo de 4 vezes 2, que dá igual, bastaria adicionar repetidamente o 2 mais 2 mais 2 4 vezes, que daria igual a 8 centenas. 8 centenas com mais uma centena que foi transformada lá das dezenas, teríamos assim 8 com mais 1, 9. E o total dessa multiplicação seria 4 vezes 245 é igual a 980. Então, essas foram as 3 formas básicas, as 3 ideias básicas para se trabalhar o cálculo da multiplicação. Espero que você escolha a melhor situação nas atividades que vocês vão realizar aí na sua casa. Um abraço e até a nossa próxima aula.